partir de agora, vamos explorar alguns dados operacionais do motor de indução trifásico. Aqui a gente vai analisar os principais métodos de partida utilizados no motor de indução. O objetivo é o seguinte, é que na partida a corrente dos motores pode chegar até 8 vezes o valor da corrente nominal. Então, para que evite afundamento de tensão na rede, aí a gente deve reduzir então essa corrente. O problema então não é do motor, o problema é da rede, da vizinhança, do sistema de alimentação do motor. Para o motor, esse excesso de corrente não tem problema nenhum. O problema então é ocasionado na rede, nos dispositivos que estão conectados próximos a esse motor, na mesma instalação desse motor. E alguns dos métodos, vamos listar aqui. O primeiro, o mais simples de todos, seria inserção de resistências na linha. O segundo seria um bastante conhecido, chamado chave estrela-triângulo, ou Y-delta. O outro, denominado de chave compensadora. Nós veremos mais adiante o que significa isso. A inserção de resistências rotóricas, resistência no rotor. Lembrando que isso só é possível no motor de anéis, de rotor bobinado. Os chamados soft starters, que são chaves eletrônicas. E os próprios inversores de frequência, que podem também ser utilizados como dispositivo de partida. Então a ideia básica seria a redução da corrente de alimentação, corrente da linha. Então para essa análise vamos usar o circuito equivalente original do motor, ou podemos utilizar o circuito de Thevenin. Então ambos, havendo a redução de corrente na entrada, pode ser no circuito original ou no de Thevenin. Então, se eu conseguir reduzir a corrente no Thevenin, eu estou reduzindo a corrente no circuito original. Então, há uma equivalência entre os dois circuitos. Quais seriam essas soluções, então? Quais são os artifícios para reduzir a corrente de alimentação? O primeiro é baixar a tensão. Então, aplicar uma tensão reduzida, pode ser a tensão VS nesse circuito ou tensão de Thevenin, se eu pensar nesse circuito. Então, fazendo a redução dessa tensão, eu estou reduzindo a corrente. Ou a outra alternativa seria aumentar a impedância do circuito. E como eu tenho acesso nos motores de rotor bobinado à resistência do rotor, então aumentar a impedância do circuito seria aumentar a resistência R'(R). Então, um aumento de R'(R) automaticamente causa uma redução da corrente da rede. Então, analisando método a método. O primeiro deles, reduzir a tensão aplicada. Então, a gente pode perceber nas equações do torque que o valor do torque máximo, ele muda com o quadrado da tensão. Então, ele é diretamente proporcional ao quadrado da tensão. Essa expressão aqui mostra bem, então, torque proporcional ao quadrado da tensão. Tensão de Thevenin ou tensão da rede. Elas são proporcionais. E o torque máximo também depende do quadrado da tensão. Já o escorregamento de máximo torque, ou a velocidade de máximo torque, depende da resistência rotórica, do R'(R), da resistência do rotor. Essa expressão mostra, então, a relação direta entre o ponto em que há o máximo torque, o escorregamento de máximo torque, e a resistência do rotor, R'(R). Então, se a gente mostrar isso num gráfico de torque contra escorregamento, então a gente pode observar na curva de torque e rotação, confrontando então com a curva da carga. Essa curva aqui representa o conjugado da carga, o torque da carga. Então a gente percebe que uma redução de tensão causa uma redução drástica no torque máximo, sem afetar, portanto, o escorregamento de máximo torque. Ele não depende da tensão aplicada. Então, se a gente parte o motor com uma tensão baixa, a gente observa que à medida que a tensão vai subindo, a curva de torque contra escorregamento também vai subindo.
lembrando, né, com o quadrado da tensão. Então a variação do torque é com o quadrado da tensão, sem alterar o ponto de escorregamento de máximo torque. Então esse é um novo valor de tensão de alimentação. E esse seria o valor nominal, então. Então o motor pode partir com uma tensão reduzida e depois a gente vai aumentando a tensão. Então a curva desse motor vai se deslocando para cima, né? Esse então seria o torque de partida original do motor. E a gente observa que se a gente aplicar uma tensão reduzida, o torque de partida fica reduzido, né? Se essa redução de tensão for muito grande, há uma redução drástica então no torque de partida. Isso para o motor é muito prejudicial, né? Ele vai ter uma dificuldade muito maior de partir com um torque baixo. Mas a rede exige, então, a corrente baixa, né, de partida, como nós já comentamos. O outro método, então, seria aumentar a impedância do motor, né? O aumento da impedância se faz pelo aumento da resistência do rotor. Isso só vale para o motor de anéis, né? Então, a inserção de resistência externa nos dá aí uma redução da corrente de linha. E a gente só relembrando, né, que o escorregamento de máximo torque depende, portanto, diretamente dessa resistência, né? E ele independe da tensão aplicada. Na curva de conjugado, né, se a gente pensar em variação de resistência, então quando tem uma resistência externa inserida, né, a curva se desloca para a esquerda, né? E lembrando que o torque máximo, né, nós já fizemos isso na aula anterior, o torque máximo não depende da resistência rotórica, então ele vai se manter constante. Então, para qualquer variação de R', o torque máximo se mantém constante. Então a gente percebe que à medida que eu vou retirando a resistência do rotor, né, eu vou reduzindo a resistência do rotor, a curva vai caminhando para a curva nominal da máquina, né? Essa seria então uma curva nominal. A gente observa então que a inserção de resistência, né, desloca o ponto de máximo torque para a esquerda e com isso eu tenho um torque de partida aumentado, né? Então, ao mesmo tempo que eu consigo reduzir a corrente de partida, eu aumento o torque de partida, né? Então é um método extraordinário para a máquina, né? Ele reduz a corrente na linha e aumenta o torque de partida. É o único método que faz isso. Nós vimos no anterior, né, que pela variação da tensão, eu consigo reduzir a corrente às custas de uma redução drástica do torque de partida. Esse método não, ele reduz a corrente e aumenta o torque de partida da máquina. A única desvantagem seria que ele só é aplicado para motor de anéis, né? Então tem que ser uma máquina especial, máquina com rotor bobinado. O motor gaiola de esquilo já não é beneficiado, né, pela inserção de resistência no rotor. E os métodos de partida do MIT? Ele pode ter uma partida direta, né? O que seria isso? Seria uma chave simplesmente ligando o motor, né? Uma chave para conectar o motor à rede, uma chave simples. Então é um método muito barato, né? É bastante simples para implementar e possui alto torque de partida. Por quê? Porque não tem redução de tensão, é uma partida direta na rede. Como desvantagem, então alta corrente de partida, prejudicial à rede, né? Queda de tensão na rede, então uma alta corrente significa alta queda de tensão. E a gente precisa ter os cabos, né, e contatores sobredimensionados, né? São dimensionados para a corrente de partida da máquina. Como já falamos, né, pode chegar até 8 vezes. E a partida com inserção de resistência de linha ou impedância de linha. Então seria colocar aí um reostato em série com o motor, né? Então, na verdade, o que a gente faz aqui é produzir uma queda de tensão na alimentação do motor. Então, indiretamente, nós estamos reduzindo a tensão aplicada no motor. Então, é um método de redução de tensão também. Como vantagem, é um método relativamente barato, né, simples para implementar. A variação pode ser gradativa, né, se eu tiver um reostato variável, né. Nesses reostatos eu tenho uma alta dissipação de calor, isso é uma desvantagem, e consequência disso, uma baixa eficiência. A chave estrela-triângulo, né, ela é muito usada.
ela muda a conexão da máquina. Então a ideia é partir o motor com a ligação Y, depois commutar para a ligação delta. Então essa seria uma ligação clássica que utiliza 3 contatores magnéticos, né, com temporizadores, né, ou manual. E a gente usa então a conexão Y do motor e depois migra, depois que o motor acelera, migra para a conexão delta. Pode ser uma chave manual, né? É muito barata, muito simples de implementar. Ou pode ser, então, um sistema automático usando os 3 contatores, né? Como eu já citei. Para motores de maior porte, geralmente essa utilização dos contatores, né, é usual. E para motores de pequeno porte, geralmente se faz a conexão manual mesmo. Como vantagem, né, baixo custo, e a redução da corrente é de 1/3, porque nós reduzimos a tensão raiz de 3 vezes e a conexão é mudada, então de Y para delta. Essa mudança de conexão reduz também raiz de 3, a corrente. Então, raiz de 3 e raiz de 3, nós temos redução de 1/3 da corrente, né? E como consequência, o conjugado também é reduzido por 1/3, né? Então, a gente tem um benefício da redução de corrente para a rede, mas o prejuízo da redução do conjugado. Então, uma redução de conjugado pode correr o risco da máquina não partir. Então, essa conexão, essa utilização dessa chave, né, ela só é possível quando a tensão delta do motor coincidir com a tensão de linha da rede. Então, nesse exemplo, a gente consegue perceber, né, eu gostaria que vocês fizessem isso em casa, analisassem com cuidado, né, é dado um motor, a tensão de placa dele é 220/380, significa que para aplicar a tensão nominal nele de 220 volts de tensão de linha, eu tenho que ligar ele em delta. E para aplicar 380 volts de linha, eu ligo ele em Y, né? Então, nós temos aqui o exemplo de 2 cidades. Lins, por exemplo, uma cidade aqui do interior de São Paulo, lá a tensão de fase é 220 e de linha 380. No litoral, outros estados, em geral se usa esse tipo de tensão. Aqui em Ilha Solteira, não. Aqui é 127 de fase e 220 de linha. Então eu gostaria que vocês analisassem, né? Desenha o circuito, faz a alimentação e verifica se esse motor pode ser partido através de uma chave estrela-triângulo, né? Então verificar se ele parte com tensão reduzida e depois na conexão delta você aplica a tensão plena nele. Então provavelmente uma dessas 2 cidades ele deve funcionar, na outra não, né? Então, voltando a dizer, se a tensão de linha da rede coincidir com a tensão delta do motor, né? Então, vocês vão analisar a tensão de linha da rede e verificar se esse valor é igual ao valor de placa da ligação delta do motor, né? Mas façam as conexões e analisem a tensão nominal de cada bobina para ver o que acontece. Esse exercício 2 é um desafio, né? Pegar uma chave dessa, uma chave com 2 posições, trifásica, tripolar, e fazer de um lado você parte em Y, a conexão do motor, e quando você mudar a chave para o outro lado, a conexão é delta, né? Então é um caso típico, né, de uma instalação pequena, barata, onde se usa uma chave faca, né, dessa, para partir o motor em Y, depois em delta. Então, como desafio, fazer o circuito elétrico, né? Outro tipo de partida do motor é através de uma chave compensadora. Chave compensadora nada mais é do que um autotransformador, né, para fornecer uma tensão reduzida na hora da partida. Então esse transformador ele é de grande volume, né, um autotransformador normal, que tem que ter a capacidade de potência do motor na partida. Então ele é instalado em Y geralmente não, sempre em Y, e tem vários taps. Então esses taps, né, em geral 65%, às vezes tem o tap de 50% também,
de 80% e de 100%. 100% significa que o autotransformador está fora. Você ligou o motor direto na rede. Então você parte num tap inferior, depois muda para 100%. Né? Pode partir no inferior, mudar para o intermediário e depois no 100%, ou apenas em 2 taps. Né? Quando você está no tap de 100%, significa que a redução de tensão não é nenhuma, né? Multiplica por um fator por 1. Se você tiver no tap de 80%, significa que a redução de tensão é a tensão nominal multiplicada por 0,8, né? Então, tap de 80%. E o tap de 65%, você multiplica a tensão nominal por 0,65, né? Então, esse é o fator K da chave compensadora. Então, a corrente de linha é reduzida pelo fator K quando você utiliza um tap, né? A tensão também é reduzida pelo fator K. E se a tensão é reduzida, você tem indiretamente a redução de corrente também. Então, a corrente acaba sendo reduzida por 2 vezes por K, né? K e K, ou seja, K ao quadrado. Então, se você está no tap de 80%, 0,8, então a redução da corrente de linha é 0,8 ao quadrado, né? Que dá 0,64. E o torque acompanha a corrente. O torque também é reduzido pelo fator K ao quadrado. Então, se a máquina opera na partida no tap de 0,8, significa que o torque de partida é reduzido 0,8 ao quadrado, né? 0,64. Aqui tem uma curva típica da máquina, então, operando com tensão reduzida, através da chave compensadora. Então, podemos ter vários taps, né? Você parte a máquina num tap, com a redução do conjugado de partida, e a redução, né, da corrente da linha. E depois você volta para a condição nominal. Né? Então a gente lembra que o escorregamento de máximo torque não altera com a alteração da tensão, né? E aí o torque é proporcional ao quadrado da tensão. Então, como vantagem, né, pode ser usada para partir em carga, o motor inclusive, não precisa partir a vazio e depois acoplar a carga, já parte direto em carga. E a corrente de partida fica muito reduzida, né, fator K ao quadrado, e tem 2 ou 3 opções aí de taps. E como desvantagem, né, o custo dela é maior do que a estrela triângulo, embora ela seja mais versátil do que a estrela triângulo, mas ela tem um custo maior. E ela é mais volumosa, mais pesada, né? Então precisa de quadros maiores, né, para abrigar essa chave. Outro método de partida seria o eletrônico, né, que é chamado de soft starter. É uma chave com partida progressiva, né, partida suave. E ela utiliza um gradador, né? Vocês já viram lá em eletrônica de potência. É um sistema formado por tiristores, né, bidirecionais, 2 tiristores ou um triac em cada fase, né? E modificando os pulsos de gatilho desses tiristores, vocês conseguem reduzir a tensão na partida e depois aumentar até a tensão plena em regime. Então, o gradador trabalha na parte positiva, no semiciclo positivo e também no semiciclo negativo igualmente. Então, você parte com um ângulo alfa bem avançado. Então, essa área é pequena. E à medida que o motor acelera, você vai diminuindo o alfa, ou seja, vai aplicando tensão eficaz maior na máquina. Né? Tem muitas vantagens essa máquina, né? Por exemplo, o controle da corrente de partida, você pode controlar. A vida útil longa também, que utiliza componentes robustos, né, tiristores. Não possui partes móveis, né, não tem contato mecânico. O torque de partida, você consegue ajustar para que ele seja próximo do torque nominal. Possibilita na mesma chave inversão no sentido de rotação. E tem algumas proteções integradas também, como falta de fase, né, sobrecorrente, subcorrente e outras. E como desvantagem, ela precisa de fonte de alimentação para o circuito de comando dos tiristores. Né? Ela tem um maior custo de implementação e produz distorções harmônicas, porque você acaba deformando a forma de onda de tensão aplicada. O outro método, né, o último que nós vamos ver aqui, é a utilização do inversor de frequência, né, que é um conversor CA.
Então, ele parte de uma rede CA e fornece uma tensão CA também para o motor, mas com frequência variável. Então a ideia é montar um circuito retificador, que pode ser um retificador a diodo apenas, e depois um circuito inversor a IGBTs. Né? Esse seria o conversor CA-CC. O circuito retificador pode se utilizar também pontes, né, com IGBTs, né? No caso de que se deseja regeneração de energia. Então, quando o fluxo de energia durante uma frenagem, por exemplo, deve voltar para a rede, então aqui se usa uma ponte com IGBTs para tornar o circuito regenerativo. É um circuito bastante complexo, né? O objetivo principal dele é para controle de velocidade, para frenagem, para regeneração de energia, no caso de pontes ativas, mas ele pode ser utilizado também como dispositivo de partida, como dispositivo de redução de corrente de partida. Então é um acessório que hoje já tem um custo já não tão mais elevado, né? Então dispensa a utilização de outros métodos de partida quando você tem um inversor de frequência acoplado à máquina. Então ele pode proporcionar partida progressiva, assim como o soft starter. Então dispensa o uso do soft starter. Hoje o custo já não é tão exagerado, né? Então é mais indicado a utilização do inversor de frequência do que um soft starter. Pode proporcionar uma parada progressiva também, além do acionamento do motor, a desaceleração também progressiva. Pode incorporar também as proteções, muitas proteções ao sistema. E pode proporcionar o controle de velocidade, que seria o objetivo principal desse inversor de frequência. Tá bom? Então, seria isso. Um abraço. Tchau, tchau.